presente. Ex-ministro Nelson Barbosa, muito tem se discutido desde a comissão do impeachment de que o orçamento, assim como a meta, são anuais. Mas a execução do orçamento, bem como a obtenção da meta, se dá durante todo o exercício. O senhor defende que os créditos poderiam ter sido abertos mesmo com a meta comprometida naquele momento, e válidos se antes do final do ano a nova meta venha a ser aprovada pelo Legislativo. Tem isso que eu tenho entendido. Imagine que a lei orçamentária autorize determinada obra com orçamento de 10 milhões. No meio do ano, o gestor percebe que necessitará mais 5 milhões, dada a necessidade de aumentar o gasto. Então, o gestor poderia raciocinar da seguinte forma: envia um crédito adicional ao Congresso Nacional, solicitando a suplementação, e como a condição resolutória e não suspensiva, já posso ir gastando 15 milhões. Assim, se o Congresso aprovar a suplementação até o final do ano, então estaria tudo bem, partindo do princípio que o orçamento é anual. E se o Congresso não aprovar? Essa que é a minha pergunta. Como conciliar vamos dizer assim, essa dicotomia aí entre o que se gastou e que se esperava autorização? E outra coisa, eu creio que não deu tempo para Vossa Excelência, para Vossa Senhoria responder, mas eu gostaria de insistir na pergunta do senador Magno Malta. Esse PLN5, ele foi usado com qual objetivo, já que a meta era anual? Eu sei que vocês têm respondido que é pela questão do acórdão do TCU, mas mesmo em relação ao acordo do TCU, vocês emitiram ele, tratando ele já como uma medida provisória? Depoente com a palavra. Senador Zé Medeiros, deixa eu novamente esclarecer a minha posição. Os decretos de crédito suplementar foram editados em agosto e em setembro. Esses decretos foram editados no momento em que havia um questionamento feito à presidente da República sobre esses decretos. Não era uma questão decidida no âmbito do TCU. Então, eles seguiram o precedente que havia sido feito em anos anteriores, em anos de mudança de meta. Eles tomaram como referência o precedente de que decretos de crédito suplementar poderiam ser editados mesmo em face de um pedido de mudança de meta. O fato de você editar o decreto de crédito suplementar não autoriza o gestor a gastar aquele recurso. Se eu criar um crédito suplementar de 15 milhões, como Vossa Excelência colocou, e no dia seguinte o gestor quiser gastar aqueles 15 milhões, ele está submetido ao decreto de contingenciamento. Ele vai ter que cortar 15 milhões em outro lugar. Ele não pode gastar mais 15 milhões. Ele vai ter que substituir, porque o decreto de crédito suplementar não alterou o seu limite financeiro. Sobre a pergunta do PLN5, por que fazer? Porque é dever do gestor propor a mudança da meta a partir do momento que fica claro que aquilo é necessário. E me lembrando, em meados de 2015, diante do comportamento da economia e do comportamento da receita ao longo de 2015, lembrando que a previsão de crescimento da economia, quando a meta foi inicialmente proposta, era 0,8% positivo, em meados de 2015 era menos 1,5%. Foi diante dessa realidade que o governo propôs, ainda em meados de 2015, a mudança da meta, ao verificar que a queda da receita era tão grande que, diante da rigidez de despesa, lembrando que somente 8% a 10% da despesa pode ser cortado, pode ser contingenciado, não era possível fazer um contingenciamento do tamanho necessário para cumprir a meta inicialmente proposta, que se baseava numa projeção de crescimento de quase 1%, quando naquele momento o mercado e o governo já previam uma queda da economia de 1,5%. Então foi isso que gerou a proposta de mudança da meta, a queda da arrecadação, não uma necessidade de aumento de gastos. E para reforçar isso, eu relembro Vossa Excelência que no momento em que foi feita a proposta de mudança da meta, no mesmo dia, o governo cortou mais 8,6 bilhões de reais. O governo aumentou o contingenciamento. Senador José Medeiros, a réplica. Diante da sua resposta, eu fico em dúvida. Então, em que hipótese o caput do artigo 4º da LOA
teria eficácia. Ou seja, se eles teriam um exemplo em que a presidente não poderia mais editar decreto em função de tal condição. Ou isso é letra morta? Porque se, do jeito que Vossa Senhoria tem explicado, isso não teria o menor efeito. Em qualquer momento ela poderia ter feito, já que no final ela poderia, a seu alvedrio, mandar um projeto para cá, independente da vontade do Congresso. Porque o que eu entendo é o seguinte: no momento da edição dos decretos, a presidente reunia as condições de acordo com o artigo 4º para editá-los, porque ali o que se entende é que há uma certa deliberalidade. Olha, até aqui você pode editar decreto. Daqui para frente você precisa de autorização legislativa. Esse é o grande ponto. Aí a presidente chega à conclusão de que a meta não está sendo cumprida, manda para cá um projeto de lei pedindo autorização, mas já imediatamente ela emite esses decretos. E eu fico perguntando, e aí é o que eu não consegui entender a resposta de Vossa Excelência ainda, pergunta do senador Magno Malta, é o seguinte: ela utilizou ou não esse projeto de lei com efeitos de medida provisória? Ou essa letra do artigo 4º é morta? Esse é a grande discussão, porque eu tenho visto aqui tentar se relativizar esses fatos que aconteceram. Inclusive, um dos ex-ministros que esteve na comissão do impeachment chamou isso de fatozinho. O senador, eu não vou citar o nome para não dar artigo 14, porque ele pede mesmo, mas ele repete constantemente aqui: querem caçar uma presidente por 3 decretos, agora mudou. 3 decretos e por causa das pedaladas fiscais. Ora, as pedaladas fiscais é uma represa de Mariana que estava represada aí desde 2013, e só quando estourou o escândalo é que pagam, e há quem diga que houve pedalada até para pagar as pedaladas em 2015. Quer dizer, havia um grande passivo. Então, como chamar isso? Pequeno atraso? De 2, 3, 4 anos? Aí os decretos se autorizam. O que dá para se notar é que o governo estava em tal céu de brigadeiro que não estava nem aí para essa casa. Olha, a lei diz que tem que pedir autorização com o Congresso. Ora, a lei. A gente emite aqui e tome. Agora, o que a gente vê é que, desde os meados dos anos 2000, da década de 2000, que não se emite em tratamento de matéria orçamentária, foram abolidas a edição de medidas provisórias. Mas nesse momento a gente viu, e eu vejo a sua defesa aqui, de que parece que Vossa Senhoria considera totalmente normal tratar a lei como se fosse medida provisória. Depoente com a palavra. Vossa Excelência está interpretando o que eu não disse. Em nenhum momento eu falei que a lei é uma medida provisória. Então é um projeto de lei complementar submetido à CMO, e o governo só pode adotar ações com base nessa lei a partir da sua aprovação. E foi isso que foi feito em 2015. Quando isso foi editado, quando o PLN foi editado, estava se tomando como base o ano de 2009, em que a mesma prática foi feita e considerada regular pelo Poder Judiciário, pelo TCU, pelo Congresso Nacional. E, ao analisar as contas de 2009 ou 2010, o próprio TCU havia recomendado: quando houver uma proposta de mudança de meta, se essa mudança não tivesse sido aprovada até o último relatório bimestral, no último relatório bimestral o governo deve se basear na meta vigente e fazer o contingenciamento necessário. E foi isso que foi feito no ano passado. Lembrando, aí as datas são importantes, Vossa Excelência. Isso foi questionado em agosto, a explicação foi apresentada em setembro, a decisão do TCU ocorreu em outubro. Em novembro, o governo fez o contingenciamento total que podia ser feito a partir da meta vigente. O Congresso aprovou a mudança de meta em dezembro. Então, todos esses atos são legais. Um projeto de mudança de meta não tem força de medida provisória. Em nenhum momento, e eu creio que em nenhum momento, nenhuma autoridade do governo colocou isso. Senador José Medeiros, não, já falou 2 vezes. Muito obrigado.